Gente, vamos lá, vamos começar, né? Que a gente não tem tempo a perder, né? Então, assim, pessoal, por que eu quis montar e estruturar uma aula falando sobre a parte mais fiscal do MEI, tá? Sobre tudo que fiscalmente, burocraticamente, você, como microempreendedor individual, precisa saber. Porque eu percebo em muitos grupos, com pessoas com quem eu converso, eu percebo a grande dificuldade em ter um compilado de informações, algo que vai te orientar do início até o fim, para te dizer exatamente quais são os teus deveres e as tuas obrigações como microempreendedora individual. Afinal, o MEI é uma das categorias de empresa que mais tem no Brasil. Nós somos em mais de 10 milhões de microempreendedores individuais. Ou seja, a gente movimenta muito a economia do Brasil, comercializando o nosso produto, contratando funcionários, movimentando o dinheiro do nosso país. Isso é extremamente importante. Então, a nossa categoria de empresa, a nossa modalidade de empresa, ela vem ganhando um espaço muito grande e ganhando uma notoriedade muito importante também. Isso é uma grande conquista para todos nós microempreendedores individuais. Mas agora, tudo o que um MEI precisa saber em relação a seus direitos, obrigações, deveres, enfim, nós vamos abordar aqui nessa aula. Então, pessoal, eu costumo começar sempre com a introdução de que o MEI, ele surgiu no ano de 2009, tá? E o que é exatamente um MEI? No Brasil, a gente tem uma forma de organizar as modalidades de empresa, tá? O MEI é a primeira modalidade de empresa mais pequena, por exemplo. Dentro do MEI estão todas as empresas que estão com faturamento máximo de 81 mil. Além do 81 mil reais, quem estiver acima desse faturamento já pode se caracterizar como microempresa. Ou seja, o MEI nada mais é que uma modalidade de CNPJ. O que é CNPJ? É o cadastro da tua empresa, aquele númerozinho bem comprido lá que você tem no cadastro do seu MEI, tá? Então, o MEI por si só, ele é uma modalidade de empresa. Algo que muitas pessoas confundem é achar que o teu MEI e o teu CPF é a mesma coisa, quando na verdade não é. Então, assim, apesar de que o teu MEI recebe o teu nome e o teu CPF, você passa a responder para o governo através de duas maneiras. Após você abrir o seu MEI, você responde para o governo pelo teu CPF e pelo teu MEI. São coisas diferentes, distintas, tá? O governo vai exigir que você preste contas tanto do CPF quanto do CNPJ, tá? A gente vai entrar mais a fundo também nisso no finalzinho da live, tá? Então, assim, para que vocês consigam entender, tá? Nós temos dois tipos, então, de pessoas que movimentam aqui a economia do país, tá? A pessoa física e a pessoa jurídica. O que é a pessoa física? A pessoa física é todo ser humano, toda pessoa em carne e osso viva, né? Desde o dia em que se nasce até o dia da sua morte. A pessoa física sempre vai ser portadora de um CPF, que é o nosso código que identifica que nós existimos, né? Um documento que identifica que nós estamos cadastrados aqui no governo e que a gente tem os direitos como cidadão, entre outros direitos aí que a gente tem através do nosso CPF, tá? A pessoa jurídica, ao contrário da física, ela não é um indivíduo, ela é uma entidade formada por indivíduos e reconhecida pelo Estado como detentora de direitos e deveres. Ou seja, toda e qualquer empresa que passe a existir aqui no país vai ter direitos e vai ter deveres a serem cumpridos. E não é diferente para nós, microempreendedores individuais. Por isso que hoje eu decidi trazer essa live aqui bem completa para que vocês entendam quais são todos os seus deveres e obrigações como microempreendedor individual. A gente vai começar, pessoal, falando então dos nossos deveres como empresa, né? Ou seja, quando a gente está falando de empresa, vocês precisam entender que é tudo aquilo que envolve o teu CNPJ, tá? Então vamos lá. Para começar, os nossos deveres são, primeiramente, pagar aquela guia mensal do imposto. Nossa, Ellen, isso pode parecer muito óbvio.
Pode até parecer, pessoal, mas muitas pessoas, e eu já vi muitas pessoas tendo dúvida em relação a isso, e até mesmo sem saber que a guia do imposto existe e deve ser paga. Então, pessoal, nossa primeiríssima obrigação, nosso primeiro dever como empresa é fazer o recolhimento do imposto mensal. O nosso segundo dever como microempreendedor individual é preencher o relatório mensal de faturamento. Gente, eu já vi muitas pessoas que não tinham nem ideia de que esse relatório mensal existia, né? Então, assim, é importante falar sobre ele? Sim, porque muitas vezes você vai utilizar ele para fazer a tua declaração anual de faturamento, tá? Então, vamos lá, eu vou abrir aqui o relatório e vou mostrar ele na íntegra aqui para vocês. Ellen, esse relatório mensal de faturamento, eu preciso enviar para alguém? Preciso enviar para o governo? Não, pessoal, esse relatório é para você nada mais, nada menos do que acompanhar o seu faturamento, tá? Acompanhar se o teu faturamento está de acordo com o limite de faturamento de todo mês. Então, por isso que o relatório mensal de faturamento existe. Deixa eu compartilhar ele aqui com vocês. Olha só, é esse relatório aqui, tá? Então, assim, a nossa segunda obrigação é sempre ter esse relatório aqui preenchido. Preciso imprimir ele? Não necessariamente. Pode salvar ele em PDF numa pastinha onde você possa consultar. E aqui, pessoal, é muito simples, tá? Você vai fazer o quê? Vai digitar o teu CNPJ, vai colocar o teu nome, o nome da empresa, né? Vai colocar o período de apuração. Quando se trata de período de apuração, é sempre a competência que você vai preencher. Por exemplo, eu quero colocar o valor do mês de outubro de 2020. Então, você vai colocar 10/2020, tá? E aí, aqui você vai preencher o valor de faturamento que você teve naquele ano, colocando sempre de acordo com a tua atividade, tá? Então, revenda de mercadoria com documento emitido. Olha só, ele já pede aqui separadamente. Por exemplo, você vendeu sem tirar nota fiscal, né? Então, você vai colocar aqui. E aquilo que tem obrigação de emissão de nota, tu vai colocar aqui. E aqui o total das receitas com revenda de mercadoria, ou seja, a soma dos dois, tá? Esse aqui é o relatório mensal de faturamento que é importante você preencher. Normalmente, se você possui um contador que acompanha o teu MEI por mês, ele vai poder estar preenchendo isso para você, dependendo do acordo em que você fizer com ele, tá? Então, aqui no final, você vai colocar a data, o local onde a tua empresa está localizada e a tua assinatura, tá? Além disso, pessoal, muito importante que as notas fiscais fiquem arquivadas referente a esse período aqui. Então, o que eu faria, tá? Eu pego todas as notas que eu tirei durante o mês, coloco elas numa pasta e coloco em cima esse relatório mensal de faturamento, totalizando todo o faturamento que você teve naquele mês. Coloca junto na pastinha ali como uma capa para você saber o que foi emitido naquele mês e quais são as notas respectivas a esse faturamento aqui, tá? Ok, Ellen. Aonde eu encontro esse documento aqui? Gente, no site do microempreendedor individual, lá no portal do microempreendedor individual, tá? É lá que vocês vão conseguir encontrar e baixar esse documento aqui em Word, para que você possa fazer o preenchimento, tá? Beleza, então aqui, qual é o nosso terceiro dever como microempreendedor? É guardar os documentos, notas fiscais de compra, notas fiscais de venda. Você precisa ter arquivado, não necessariamente impresso, mas numa pastinha, todos os PDFs, mês a mês. Se você conseguir separar por mês, você já consegue manter esses dois itens aqui ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que você preenche o relatório mensal, você guarda os documentos numa pastinha e aí vai estar os dois deveres aqui sendo cumpridos no mesmo momento, tá? Ellen, mais o quê? Vocês precisam fazer todos os anos, sem falta, a declaração anual de faturamento. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube, tá? MEI Fora da Caixa. Vocês encontram um vídeo explicando sobre como fazer a declaração anual de faturamento. Essa declaração, ela precisa ser feita mesmo que o teu faturamento seja zero.
Se for 0, você vai entrar lá e vai colocar que você vendeu 0, mas precisa transmitir, tá? De qualquer maneira. Se você ultrapassar o prazo de entrega dessa declaração, você vai pagar multa. Uma multa de R$25 pelo atraso na entrega da declaração, tá? Ellen, agora, quanto eu devo declarar? Você vai declarar na declaração anual de faturamento o total do teu faturamento. Não descontar nada, absolutamente nada. Você precisa mostrar para o governo qual foi o teu faturamento do ano, tá? O faturamento, pessoal, é igual a vendas, tudo que você vendeu durante o ano, tá? Além disso, minha gente, sempre eles pedem, né? A legislação sempre pede, orienta que você tenha um controle financeiro na tua empresa, para que você tenha relacionado quanto você teve de vendas durante o ano, para chegar lá no final do ano e não se perder e declarar um valor errado. E até mesmo para você ter um controle de quanto sua empresa está gastando. Esse controle financeiro interno é importante para você acompanhar caso o teu negócio ultrapasse o limite de faturamento. Nós vamos falar sobre esse limite daqui a pouquinho, tá? Ok, mas Ellen, só de deveres vive uma empresa? Ou eu também tenho benefícios? Ou eu também tenho direitos, né? Vamos falar então sobre os direitos de você como MEI. Vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês? Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos lá então, pessoal. Agora, se tratando dos direitos, quais são os direitos que o MEI possui, tá? E vamos começar falando dos benefícios previdenciários. Gente, quando o MEI começou a existir lá em 2009, o governo queria resolver 2 problemas. O primeiro deles é que as pessoas estavam trabalhando sem CNPJ. Ou seja, quem trabalhava informalmente não tinha como recolher imposto. Ou seja, o governo não arrecadava tributos de quem estava trabalhando na informalidade. Então, eles pensaram que, além disso, né, além das pessoas não estarem recolhendo impostos, elas também não tinham direito a usufruir desses benefícios previdenciários que vocês estão vendo aqui. Então, eles queriam resolver 2 problemas numa cajadada só. Então, foi aí que eles criaram o microempreendedor individual. Ou seja, todos os meses você recolhe aquele imposto, que é o que eles passaram a arrecadar a partir de 2009, e também recebe em contrapartida os direitos previdenciários que qualquer outro assegurado, qualquer outro funcionário também tem. Agora, quais são esses meus benefícios previdenciários que eu tenho direito? Você tem direito ao auxílio maternidade. Só que para ter direito aos auxílios previdenciários, você precisa ter algumas parcelas do imposto recolhidas, tá? Então, aquele valor mensal que você paga, para garantir que você tenha auxílio maternidade, por exemplo, você precisa ter 10 parcelas pagas antes do pedido de auxílio maternidade, tá? O auxílio doença, você precisa ter 12 parcelas antes do pedido pago. Aliás, 12 parcelas pagas antes do pedido de auxílio doença, tá? E por fim, mas não menos importante, vocês têm direito sim à aposentadoria. Atualmente, de acordo com a legislação, as mulheres precisam ter 60 anos para poder se aposentar e os homens 65, considerando por idade, né? No MEI, você precisa considerar os dois, tanto o tempo de contribuição quanto a idade mínima de aposentadoria. Essa idade pode ser que ela venha a se alterar no futuro, a gente não sabe, mas vocês têm que ter como base sempre a legislação vigente naquele ano, tá? Então, hoje, se você fosse se aposentar hoje pelo MEI, você precisaria ter 15 anos de contribuições pagas, mais idade mínima de 60 anos, tá? No caso da mulher, e 65 anos no caso dos homens. Ellen, eu posso me aposentar só com 15 anos de contribuição? Não, você precisa ter os dois, tá? Ok. Além disso, quais são os meus direitos como microempreendedor individual?
você tem a possibilidade de emissão de nota fiscal. Essa emissão da nota fiscal, por exemplo, se antes você trabalhava na informalidade, você não tinha muitas vezes como tirar uma nota fiscal para uma empresa. Digamos que você prestasse serviço para uma empresa, né? E essa empresa quisesse nota fiscal. Você não ia ter como fazer. Já através do CNPJ do teu MEI, essa possibilidade passa a existir. E esse é um direito muito importante. Porque, por exemplo, quando você vai prestar serviço ou vender uma mercadoria para empresas, normalmente essas empresas vão pedir uma quantidade de serviço ou de mercadoria maior do que uma pessoa física pediria, né? E aí, muitas vezes, se você não tinha como tirar nota fiscal, muitas empresas poderiam recusar o teu trabalho, recusar a tua mercadoria por não haver a possibilidade de emissão de nota fiscal. Então, por isso que é um direito bem importante que a gente precisa considerar. Além disso, pessoal, a gente passa a atuar de forma legal perante a fiscalização. Então, por exemplo, antigamente, se você fosse, por exemplo, um vendedor de porta em porta, aquele sacoleiro que a gente chama, né? Esse sacoleiro, sacoleira, né, não tinha a possibilidade de se regularizar até 2009. E aí, por exemplo, se fosse pego por uma fiscalização com mercadorias dentro do carro, não ia ter como comprovar, porque não tinha nem como tirar a nota fiscal. Então, como é que você ia dizer que aquilo ali tinha origem, né? Agora, olhando de 2009 para cá, vocês passam, quem tem MEI passa a atuar de forma legal. Ou seja, se você for trabalhar com mercadoria dentro do carro, você pode tirar uma nota, por exemplo, de remessa para revenda. Então, você vai estar demonstrando que você está legalizado. E isso, diante da fiscalização, é o que vai te ajudar a não passar por nenhum tipo de autuação. Então, atuar de forma legal é extremamente importante, tá? Além disso, pessoal, um direito, né, um benefício, na verdade, de ser MEI é que o imposto do MEI ele equivale a apenas 5% do salário mínimo vigente naquele ano, tá? Por que é um benefício? Porque outras modalidades de empresa, a partir da microempresa, elas passam a recolher esse percentual aqui sobre o quanto foi vendido. E aí, pessoal, isso se torna um imposto mais caro do que é o que a gente paga hoje, não é verdade? Então, por exemplo, assim, se você vendesse, por exemplo, digamos que o teu faturamento fosse 81 mil, e se o imposto fosse sobre o faturamento, você ia pagar por mês R$337, ao invés do 58,25. Então, essa é uma grande vantagem de você ser microempreendedor individual. É a grande proposta que eles trouxeram para que você pague menos imposto e continue atuando de forma legal, tá? Além disso, então, você tem direito de contratar um funcionário de carteira assinada com um valor de um salário mínimo nacional ou o salário base da categoria. Se você possui sindicato na sua categoria de trabalho, no seu ramo de trabalho, você vai ter que colocar o valor base, tá, de salário que é da tua categoria, da respectiva tua categoria, tá? Não é todos os setores econômicos que possuem sindicatos. Muitos sim, outros não, tá? Então, você precisa se basear. Ah, eu tenho sindicato? Sim, então o sindicato determinou que o salário base é 1.200. Então, a carteira do funcionário vai ser 1.200. Agora, se não tem sindicato, você pode colocar, então, um salário mínimo na carteira assinada do teu funcionário. Essa é uma grande vantagem, até porque antes, né, você não teria como fazer isso, como cadastrar um funcionário na tua empresa, porque não havia nem a possibilidade de fazer isso no teu CPF, né? Ok, Ellen. Agora, vamos falar um pouco, pessoal, sobre os tipos de empresas, tá? A gente tem 3 tipos de MEIs. Nós temos o MEI, que é considerado como comércio, a indústria e o serviço.
Eu quero esclarecer isso aqui para vocês, porque nós vamos entrar no valor da guia. Vocês já conversaram com alguém que também tem MEI e a guia dessa pessoa tem um valor menor do que a sua? Já aconteceu aí com vocês? Me conta aqui no chat que eu quero saber. Se isso aconteceu, vocês vão entender o porquê que isso está acontecendo, tá? Bom, vamos lá. O comércio é considerado comércio todo o MEI que compra mercadoria pronta e revende. Por exemplo, compra xícaras e revende a xícara pronta, não executa nada de mudança nessa xícara. Isso é comércio, tá? Já a indústria, pessoal, ela faz o processo de produção na sua atividade. Então, por exemplo, assim, ó, vamos colocar aqui um produto que eu tenho aqui produzido à mão, tá? De artesanato. Esse aqui é um potinho de linha de crochê, né? Quem fez esse potinho, ela fez o quê? Ela comprou a linha, ela comprou a agulha e ela fabricou isso aqui. Então, antes não era isso aqui, antes era uma linha. A linha se transformou num potinho de crochê, certo? Então, isso aqui significa indústria e fabricação, tá? Ela significa que a empresa está fabricando um produto. Ela está transformando a linha em um produto totalmente diferente do que ela era quando comprou, tá? Essa é a diferença entre o comércio e a indústria. Ok. Além desse comércio e dessa indústria, a gente tem também a prestação de serviço. É considerado prestação de serviço todo o MEI que faz venda de algum tipo de mão de obra ou de conhecimento, tá? Mão de obra, vamos lá. Digamos que você corta grama, certo? O cortador de grama, ele vai ter o equipamento dele, vai ter tudo ali que ele precisa para fazer esse serviço. Mas ele não vai deixar o cortador de grama lá, ele só vai prestar o serviço. Então, só prestando o serviço, ele é considerado o prestador de serviço. Além disso, tem também quem vende conhecimento, que é o meu caso. Eu vendo consultorias, eu vendo cursos online, eu vendo mentorias, então eu vendo aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, né? A minha inteligência, digamos assim, né? A minha especialidade eu vendo para as empresas, certo? Então eu também presto um serviço de atendimento de conhecimento, tá? Beleza, mas o que vai mudar isso no nosso imposto mensal? Vamos lá. A gente sabe, partindo do princípio aqui, que o valor do imposto é de 5% do salário mínimo. Se você calcular, pegando o valor do salário mínimo de hoje, tá? Desse ano, é R$ 1.045. Se você calcular R$ 1.045 vezes 5%, você vai ter o valor de R$ 52,25, certo? Beleza. Só que vocês já perceberam que para quem é comércio, sobe para 53,25 e para quem é indústria também? O que significa isso? A gente vai ter dentro da guia do imposto o valor de R$ 1 de ICMS. E o que é esse ICMS, gente? O ICMS, pessoal, é um imposto sobre circulação de mercadorias, tá? Esse imposto, ele tem nível estadual. A gente sabe que tem as hierarquias de governo, né? Nós temos o governo nacional, que é o governo federal, nós temos o governo estadual e os municípios, certo? Cada um deles tem impostos diferentes. Então, por exemplo, R$ 52,25 vai ser o valor da tua previdência social para ter direito a todos aqueles benefícios previdenciários, tá? Vocês perceberam que eu falo muito com as mãos, né? Italiana aqui conversando com vocês, né? Não larga as mãos. Bom, então, esse 52,25, ele nada mais é do que o valor do INSS, que você paga para receber os seus direitos. Esse R$ 1 a mais é o equivalente ao que vai ser destinado para o ICMS, tá? Então, R$ 1 para o ICMS vai ser acrescentado na sua guia se você for comércio ou indústria, tá? Agora, se você for serviço, você paga R$ 5,00 a mais da sua guia. Mas por que, Ellen? Qual é a diferença disso?
A prestação de serviço, pessoal, ela é algo que quem coordena é a prefeitura do teu município, tá? A responsabilidade de fiscalizar a prestação de serviço é do município onde a tua empresa está inserida, tá? Imposto ISS, ele nada mais é do que imposto sobre serviços, e ele é de responsabilidade do teu município. Vocês devem ter percebido já, por exemplo, que quem emite nota fiscal de prestação de serviço vai emitir pelo site da prefeitura, né? Então, é por isso, pessoal, porque a prefeitura é responsável pela fiscalização da prestação de serviço, tá? Então, no ISS, nós vamos pagar R$5. A minha guia, por exemplo, ela é de R$ 57,25, por causa da prestação de serviço que eu faço, tá? Agora, vamos juntar tudo isso aqui. Pode acontecer, tá? De você trabalhar tanto com comércio quanto com prestação de serviços. E aí você vai reparar que a tua guia vai subir para R$ 58,25. Por que que isso acontece? Porque vai precisar somar R$1 de ICMS mais R$5 de ISS. Então, é por isso que acontece essa diferença entre os valores do imposto de quem é MEI, tá? Tomar uma água aqui, que a garganta já tá coçando, né? Já tá arranhando aqui. Vocês entenderam, então, pessoal, essa parte aqui, ela é muito importante. Eu sempre falo para as pessoas, eu costumo explicar por que que as coisas são assim. E não só dizer para vocês, o comércio paga 53,25. A prestação de serviço paga 57,25. Mas muitas vezes tem pessoas que não sabem o porquê que isso existe, por que que existe essa diferença. Então, eu gosto de explicar o porquê das coisas, tá? Para que vocês tenham conhecimento. E conhecimento ninguém tira de você. Então, por isso que é muito importante que você saiba e entenda. Por que que tu tá pagando 58 e o teu coleguinha ali do lado paga 53? Ou paga 52, tá? Ok. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as limitações de quem é microempreendedor individual. Os 3 principais limites que a gente possui é limite de faturamento, limite de compra e limite de um funcionário apenas, tá? Então, vamos lá. As categorias de empresas aqui no Brasil, elas variam de acordo com o faturamento, tá? Acima de 81 mil, ela é considerada uma microempresa, até 360 mil. Acima de 360 mil, ela é considerada uma empresa de pequeno porte. Depois, vai até 4 milhões e 800. Depois, ela passa a se tornar uma empresa de grande porte. E assim por diante, tá? Então, a modalidade MEI, ela nada mais tem do que o limite de faturamento de 81 mil ao ano. Ou, pessoal, presta atenção aqui agora, tá? Ou proporcional à abertura do teu MEI. Por exemplo, se você abriu o teu MEI em junho desse ano, você não vai ter 81 mil de limite. Você vai ter metade, porque você abriu em julho, entendeu? Então, tipo, você vai ter proporcional à quantidade de meses do ano. Vamos lá, digamos que você abriu em abril, né? Vamos contar aqui, ó. Você vai fazer o quê? Vai pegar 81 mil dividido por 12, que são os meses do ano, vai dar uma média de R$ 6.750, certo? Beleza, então se você abriu em abril, você vai ter de abril até dezembro para faturar. Então, isso dá quantos meses? Dá 9 meses, né? Então, vamos fazer 6.750 vezes 9 meses para ter ideia de qual vai ser o teu faturamento. E aí, nós temos um faturamento de 60.750 para você faturar durante o ano. Então, é 81 mil se você abrir a tua empresa lá em janeiro. Se você abrir nos outros meses, tem que fazer o cálculo de proporcionalidade.
tá? Isso é extremamente importante, porque eu já vi casos de empresa, por exemplo, que abriram a empresa em janeiro, mas só fizeram o MEI em abril. Aí vai fazer a declaração anual de faturamento do MEI e declara 81 mil. Gente, não pode, vocês precisam entender que a limitação é dentro daquilo ali, proporcional ao que você abriu a empresa, tá? Passado daquele limite ali, você passa para outra modalidade de empresa, tá? Ok, Ellen, é só de vendas que eu tenho limite? Não, pessoal, o governo, né, para dificultar um pouquinho as coisas, eles colocaram também uma limitação de compra. Por quê, pessoal? Por que eles botam essa limitação de compra? Porque assim, se você não emite notas de tudo que você vende, mas se o teu fornecedor emite nota para você de tudo que ele vende, eles já vão conseguir entender quanto você está conseguindo vender. Por quê? Porque para eles é sempre assim, se você comprou 64 mil, você tem que vender mais do que isso para ter lucro. Senão não faz sentido você estar atuando com a tua empresa se você vende menos do que compra. Então, eles têm essa limitação de compra aqui para entender quanto que o teu negócio está vendendo. Eles consideram, então, 80% do teu faturamento, tá? Ellen, se eu abrir na metade do ano, eu faço como? Então, você vai pegar o limite de faturamento dividido por 2, tá? Vezes 80% para saber qual é o teu limite de compra. E essa limitação de compra é o que vai identificar para eles quanto que você está vendendo, porque eles vão entender justamente que existe essa proporcionalidade. Você comprou 20, então você provavelmente vendeu mais que 20, porque tem todo o custo, tem o preço de venda, tem tudo aquilo que você precisa colocar em cima da tua mercadoria para poder vender. Então, eles já conseguem compreender que isso existe, tá? A mercadoria que você compra a R$5, você não vai vender a 5, você vai vender a 15, 20 reais, depende do teu markup, né? Então, beleza, comprei a 5, vendi a 20. Significa que você vai ter mais venda do que compra, tá? E então, a terceira aqui, terceiro limite de quem é MEI é a contratação do funcionário. Então, quem é MEI pode cadastrar apenas um funcionário, tá? Beleza. Existe restrição para a abertura de MEI? Sim, nós temos aqui 3 restrições. A primeira delas é, se você for funcionário público a nível federal. O que é nível federal? Gente, deixa eu abrir a janela aqui que está um pouquinho quente. Só um minutinho. Está esquentando aqui. Tá calor, né? Muito calor humano aqui para a gente conseguir compreender a aula, né? A aula da janela hoje. Hashtag janela aí. Quem tiver online já manda. A hashtag da live vai ser hashtag janela. Bom, continuando. Quem é funcionário público de nível federal, tá? Vai ter restrição de abertura do seu MEI. Agora, quem trabalha em concurso público de município, né? A gente já tem essa liberdade de poder estar abrindo o seu MEI, tá? Além disso, sócio de outra empresa. E aqui, pessoal, uma grande atenção, tá? Quem tem uma empresa e que é sócio de alguém, não pode abrir o seu MEI. Por que, Ellen, que isso acontece? Porque justamente o governo entende que se você já tem outra empresa, você não pode abrir o MEI, porque pode ser que aquela outra empresa que você tenha vai passar o faturamento para o MEI para pagar menos imposto. Então, entende-se que não se pode abrir o MEI quem já é sócio de outra empresa. E se engana quem acha que essa restrição só acontece para os MEIs, tá? Tem outras restrições para as empresas maiores que também existem. Por exemplo, uma empresa que é dona de uma empresa de grande porte não pode abrir uma empresa do Simples Nacional, porque senão eles também entendem que vai ser tributado menos, né? Vai ser transferido o faturamento de uma para outra para ter a tributação menor,
né? Então, assim, essa restrição ela existe tanto para a modalidade MEI quanto para outras modalidades também. Quanto mais alta a tua modalidade de faturamento, de tamanho de empresa, mais restrições você vai ter em relação a isso, tá? E além disso, pessoal, pessoas com menos de 18 anos também não podem ter o seu MEI, a menos que sejam emancipadas, tá? Essas são as únicas restrições básicas que a gente tem nessa modalidade de empresa. Bom, agora, gente, quero falar um pouquinho sobre as facilidades. A gente não se dá conta, mas existem algumas facilidades que outras empresas não possuem e que nós, microempreendedores individuais, conseguimos ter. Que é o quê, gente? Primeira facilidade que a gente tem, autonomia. Autonomia de decidir se você quer abrir o seu MEI sozinho, pesquisando na internet, olhando tutoriais no YouTube, através do Sebrae, através de outras entidades, ou se você vai escolher ter o acompanhamento de um contador. Isso aqui, ó, pessoal, esse cadeadinho aqui, ele tá quebrando porque é exatamente isso, existe aquela autonomia de você poder escolher, ou fazer sozinho, ou ter o acompanhamento do contador. Tem muitas pessoas que preferem ter o acompanhamento para não precisar ficar se preocupando com esse tipo de atividade, principalmente quem trabalha sozinho. Por exemplo, você trabalha sozinho, tem que dar atenção para vários setores da empresa, né? Então, às vezes, é melhor ter o contador ali do teu lado, que vai te dar esse apoio, esse suporte, para que você fique resguardado, né? Então, muitas pessoas preferem ter o acompanhamento do contador. Segunda facilidade, pessoal. Ó, a segunda facilidade é facilidade, mas é para ser praticidade, tá? Por que praticidade? Porque o MEI é a maneira mais fácil e sem burocracia que existe no Brasil para você abrir o seu negócio, abrir a sua empresa. Por quê? Porque o teu MEI, tu cadastra lá no site do Portal do Empreendedor Individual, em 10 minutos, preenchendo o formulário ali, o teu CNPJ está na mão. Agora, outras modalidades de empresa, elas precisam mandar documentação lá para a junta comercial, precisam mandar documentação para o Estado, tem toda uma série de burocracias que no MEI ainda não existe, ainda não tem. Então, é mais fácil você abrir um MEI do que abrir a microempresa, tá? Além disso, pessoal, economia. A economia é em relação ao imposto, tá? É a modalidade de empresa que menos paga imposto. Afinal, o valor é fixo. Ele não varia de acordo com faturamento, tá? Então, é econômico, sim, você estar abrindo a sua empresa através do MEI. Deixa eu ressaltar uma coisa bem importante, pessoal. Não são todas as atividades que estão possibilitadas de abrir um MEI, tá? Existem algumas atividades que eles não permitem que você esteja na modalidade do MEI. São atividades que possuem um alto valor agregado em relação ao seu produto. Por exemplo, quem vende apartamentos, né, as construtoras, para construir um apartamento, uma casa, um prédio, vai gastar muito mais do que o limite de faturamento do MEI. Então, por isso que quem tem construtora não pode abrir MEI. Agora, quem é pedreiro, que presta serviços para uma construção, pode ter MEI sim, tá? Então, existe essa diferença, porque a construtora é quem vai comercializar o apartamento, o prédio, a casa, né? Já o pedreiro é quem vai prestar o serviço. Então, como vocês podem ver, as atividades permitidas, elas são já classificadas como aquelas prestações de serviço mais com a mão de obra, né? Com o valor mais baixo, já justamente para ficar dentro da limitação dos 81 mil. Além disso, gente, ainda tem outras modalidades de empresa que também existem restrições de atividade, tá? Então, por exemplo, o Simples Nacional também tem modalidades de prestação de serviço ou de atividades que não podem ter empresas do Simples Nacional. Então, isso acontece já em outros tipos de modalidades de empresa também, não só no nosso caso. E também, pessoal, assim,
aquela lista que vocês encontram de atividades que estão disponíveis lá, você pode ter até 15 atividades dentro do teu CNPJ como MEI, tá? Aquelas atividades lá, elas podem mudar. Ah, num determinado ano, o governo decide tirar alguma atividade dali, aí eles vão lá, tiram, essa empresa vai fazer o quê? Ela vai ter que passar para microempresa. É isso que acontece, eles fazem esse tipo de mudança, né? Então, as atividades também podem sofrer essas alterações, tá? Teve um ano que eles tentaram tirar, e eu acho que foi esse ano, as clínicas de estética. Tinham muitas pessoas preocupadas porque ia cair fora. Aí eles voltaram atrás e deixaram como MEI também, tá? Beleza. Agora, pessoal, eu recebi uma dúvida há um tempo atrás que ela é bem pertinente, tá? Como que eu faço? Como é que eu entendo por onde que o governo olha a minha renda? Tanto a minha renda como o CNPJ, quanto a minha renda como CPF. Como é que eles entendem isso, né? Como é que eles fazem para identificar quanto você está faturando, quanto você está vendendo, quanto você, como pessoa, está recebendo? Isso é uma informação muito importante também, tá? Deixa eu puxar para cá, que vai ficar bem na frente das letras. Então, vamos lá. Como aparece a tua renda para o governo, tá? Como é que eles vão entender que você tem uma renda através do MEI? Vamos lá, pessoal. Aqui eu preciso relembrar para vocês que a gente trabalha tanto com o CPF quanto com o CNPJ, tá? São duas pessoinhas diferentes. O teu CPF precisa ter uma renda e o teu CNPJ também, tá? Então, são rendas diferentes. Ok, mas por onde que o governo recebe a informação? Diariamente, eles recebem informações por todos os lados, tá? Informações que vêm dos próprios bancos, das empresas de cartão de crédito, dos contadores. No MEI, a tua renda como CNPJ, ó, esse aqui é o CNPJ, tá? A tua renda como CNPJ, ela vai aparecer na movimentação bancária da tua empresa, tá? Além disso, a tua renda vai aparecer na declaração anual de faturamento ou no somatório das notas emitidas. Ou seja, então, para o teu CNPJ, o governo vai buscar informação nesses 3 lugares. Eles vão olhar a tua movimentação bancária, a declaração anual ou a soma das notas fiscais. Não adianta, por exemplo, você emitiu 20 mil de notas fiscais e vai lá na declaração anual e declara 10. Não é compatível uma coisa com a outra. Se você fizer isso, pode acontecer de você receber uma notificação pedindo para corrigir a informação, tá? Nem sempre vem multa de primeira, tá, pessoal? Normalmente eles mandam uma notificação dizendo que tem essa divergência entre o somatório das notas e a declaração anual, e aí pedem para você corrigir a informação dentro de um prazo, tá? Então, se isso acontecer, você tem prazo para correção antes de acontecer a autuação, tá? No caso da conta corrente, assim, próximo de mim, não aconteceu ainda de ninguém ser notificado ou autuado, ou ser pedido, exigido informações a mais, mas pode acontecer. Eu sei de casos mais distantes de mim que já aconteceu, de estarem pedindo uma explicação da tua movimentação bancária. Então, por exemplo, assim, eu declarei que faturei no ano 40 mil, mas lá no CNPJ do meu MEI, na conta corrente do meu MEI, eu movimentei mais de 60 mil por mês. Não é compatível mais uma vez, tá? Então, eles vão pegar essa declaração anual de faturamento e vão comparar com esses 2 outros itens, que é a conta corrente de banco e o somatório das notas emitidas. Sempre vai haver
essa comparação. Eles vão fazer essa comparação para entender se você não está sonegando, declarando valor errado e outras coisas aí que podem acontecer, tá? Então, essa é a maneira que o governo enxerga a renda do teu MEI, tá? Bom, vamos lá agora falar um pouquinho, pessoal, de notas fiscais, tá? As notas fiscais, pessoal, a gente tem o direito de poder emitir a nota fiscal através do MEI, né? Mas o que é uma nota fiscal? A nota fiscal, pessoal, é um documento que comprova uma transação comercial. O que é uma transação comercial? É a venda. Se você vende celulares, você vai entregar o celular para o teu cliente, né? E a nota fiscal que vai garantir a comprovação de que ele comprou esse celular. E isso é muito importante para empresas. Por quê? Porque o MEI, ele não tem obrigação de emitir nota fiscal se for para CPF. A obrigação, ela só vai existir em caso de você vender para CNPJ, tá? Ellen, mas se um cliente me pedir nota fiscal, ele tem CPF, eu posso fazer? Pode, não tem nada que te impeça. Não vá perder um cliente por não querer emitir nota para ele porque tu não tem obrigação. Lógico que não, né, pessoal? Se o cliente é consumidor final, tem CPF e quer comprar de você, vem e quer tirar que você tire nota para ele, então tira, não tem nada demais se você tirar a nota fiscal para ele, tá? Então, é assim que a gente precisa encarar aqui a questão da obrigatoriedade, ok? O que você precisa para emitir nota fiscal? Vamos lá. Nada. Você não precisa de nada, pessoal, para emitir nota fiscal. Não precisa comprar sistema, não precisa fazer certificado digital. Você pode emitir nota fiscal gratuitamente lá no site do Cefaz ou no site da prefeitura. Já vou explicar, tá? Ellen, por quê? Como assim sistemas? Do que você está falando? Quando você é uma modalidade de empresa acima do MEI, quando você é uma microempresa ou acima disso, essas outras modalidades de empresa, elas têm a obrigação de possuir o sistema de emissão de nota fiscal. Por quê? Porque lá vai precisar ter uma numeração de notas que sigam uma sequência do 0, 1, 2, 3, nota fiscal 4, nota fiscal 5 e até o final da vida dessa empresa. Por que as outras modalidades de empresa têm que seguir a numeração da nota e o MEI não? Porque, pessoal, a tributação, o imposto, né? O recolhimento do imposto das outras modalidades vai acontecer através da quantidade vendida. E para eles saberem quanto foi vendido, essas modalidades de empresa têm obrigação de emitir nota fiscal. Então, é por isso, tá? No caso do MEI, que não tem obrigação de emissão de nota, não precisa seguir a sequência da numeração. Então, você pode emitir nota fiscal avulsa, que é a numeração que a gente chama é avulsa, porque sai um número ali bem aleatório na nota fiscal, tá? Ok. E o certificado digital? O que é isso, Ellen? O certificado digital, ele é uma identificação digital da tua empresa, tá? Para a emissão da nota fiscal, o MEI não precisa ter certificado digital, a menos que a nota fiscal ultrapasse R$8.000. Mas aí, nesses casos, você pode fazer a emissão de 2 notas de 4, por exemplo, para você poder conseguir emitir a nota fiscal, tá? Tá, mas Ellen, eu não posso vender mais que 8.000 por mês, porque o limite é 6.750. Mas, gente, nota fiscal, ela não existe só para venda. Ela existe também para comprovar uma remessa de mercadoria, para comprovar que a tua mercadoria está indo para uma remessa de brindes. Existem inúmeras notas fiscais que podem ser emitidas, tá? Beleza. Ah, um detalhe muito importante. Para o certificado digital, para quem é MEI, a única obrigação de ter certificado digital é quando você for contratar funcionário, tá?
Aí, no caso de contratação de funcionário, você precisa sim ter o certificado digital. Show? Agora, aonde que você vai emitir a nota fiscal avulsa para não precisar do sistema, né? Vamos lá. Quem presta serviço, como eu falei anteriormente, a responsabilidade pela prestação de serviço é do município, né? Então, a tua nota fiscal você vai tirar no site da prefeitura do município onde a sua empresa está inserida. Ou seja, então, eu aqui moro em Guaporé, minha empresa está em Guaporé, eu emito nota fiscal na prefeitura de Guaporé, tá? A nota fiscal de venda, mesmo que seja comércio ou indústria, você pode tirar no site da Fazenda Estadual. O que é isso, Ellen? A Fazenda Estadual é o site do governo do teu estado. Se você digitar lá no Google Cefaz, tá? Ou Fazenda Estadual Rio Grande do Sul, vai aparecer ali o link do Cefaz do Rio Grande do Sul. Eu costumo digitar nota fiscal avulsa MEI e o Cefaz do estado, para conseguir procurar a página, tá? Então, por exemplo, Santa Catarina, eu coloco nota fiscal avulsa MEI, Cefaz Santa Catarina, para conseguir encontrar qual é o link de emissão de nota fiscal, tá? Porque quando tu entra no site dos governos, tem uma parafernália de informação, um monte de link, né? Então, para facilitar, você procura assim no Google. Tem um vídeo, inclusive, meu aqui no canal, que eu explico sobre como emitir nota fiscal. E aí eu explico todos os dados aqui que vão dentro do corpo da nota, porque cada nota vai ter uma quantidade de informações diferentes. Por exemplo, a identificação do que você está vendendo, o CNPJ para quem você está vendendo, qual tipo de operação você está fazendo. Dentro da nota fiscal existem inúmeras informações importantes e que são exigidas para que a nota fiscal seja emitida, principalmente quando se tratar de venda, tá? Principalmente quando se tratar de venda de mercadoria, por exemplo. Essas são as notas com mais informações do que as de prestação de serviço, tá? Mas aqui no canal eu tenho um vídeo que eu explico todas essas informações aqui do corpo da nota fiscal. Então, procurem aqui que, independente do estado, do site que você vai entrar para emitir, de cada estado, as informações dentro do corpo da nota são padrão, tá? Padrão para qualquer estado. Então, é só assistir o vídeo para olhar a parte interna da nota e procurar o site aí do seu estado para conseguir fazer a emissão, tá? Eu recebi uma outra dúvida extremamente importante, que se trata de imposto de renda para mês. Como é que funciona? O que eu preciso fazer? Como é que fica, né? Eu tenho obrigação? Essa dúvida, pessoal, ela é muito pertinente. E hoje eu quero esclarecer aqui com vocês por que existe ou não existe a obrigatoriedade para quem é MEI, tá? Bom, o que é o imposto de renda de pessoa física e jurídica? Agora a gente vai falar sobre como prestar contas para o governo. Contas da tua renda, tá? O que você precisa informar para o governo sobre o valor que o teu MEI faturou, sobre o quanto o teu CPF recebeu de prolabore, de rendimentos, tá? Vamos lá. A declaração anual de faturamento é a declaração onde você vai informar ao governo o valor que o teu MEI faturou. Lembra que a gente tem a pessoa jurídica, que é o CNPJ, e o CPF. Faltou escrever aqui, CPF, Marcos. Eu sou canhota. Eu não sou canhota. Deixa eu tentar escrever aqui com a mão esquerda. CPF. Show. Então, aqui é o CPF, tá? E aqui é o CNPJ, certo? Então, a declaração anual de faturamento do MEI é respectiva ao CNPJ, tá? Quanto o teu CNPJ vendeu no decorrer do ano. Não importa se você emitiu nota fiscal ou não. O total deve ser a soma dos dois, tá? Não só o somatório das notas e não só o que não foi emitido nota. Você tem que somar os dois.
Então, quanto o seu MEI CNPJ vendeu, tá? Essa é a declaração anual de faturamento do MEI. Agora, quando se trata de imposto de renda de pessoa física, nós estamos falando do CPF, tá? O CPF é a declaração que demonstra quanto o teu MEI pagou para você de salário mensal. Tá bem engraçado isso aqui, ó. Tá parecendo mímica, né? Mas para vocês conseguirem entender que são pessoas diferentes, tá? Muitas pessoas confundem isso aqui achando que é uma só, mas não é. O teu CNPJ é uma coisa, teu CPF é outra. Então, na declaração de imposto de renda de pessoa física, você vai declarar quanto o teu MEI pagou para você de salário. E por que a gente fala de salário, pessoal? Porque a empresa ela vai ter outras despesas dentro dela. Ela vai ter aluguel, ela vai ter compra de mercadoria, ela vai ter gastos com materiais de expediente, ela vai ter gasto com energia elétrica. Dentre esses gastos aqui, eles serão descontados da tua pessoa jurídica, do teu CNPJ, né? Agora, quando se trata do salário que o teu MEI pagou para o teu CPF, você vai ter a declaração de imposto de renda de pessoa física, tá? Através do IRPF, que a gente chama, eu vou passar a chamar ele de IRPF, tá? Para vocês já irem se acostumando aqui com a sigla. Através do IRPF, você comprova o teu salário como indivíduo, aquela pessoa lá que nasce, possui o CPF até a sua morte, tá? Aquilo que a gente viu lá no começo da live. Então, o IRPF é o que vai comprovar o salário do teu indivíduo, tá? Mas, Ellen, eu tenho obrigação de fazer o IRPF se eu sou MEI? Vamos lá. A obrigatoriedade de fazer o IRPF, pessoal, ela existe se o indivíduo tem recebido durante o ano uma renda tributável acima de 28.559. O que é uma renda tributável? É uma renda passível de recolhimento de imposto. Significa que é uma renda que tem que pagar imposto sobre ela, tá? Além disso, se você recebeu rendimento isento acima de 40 mil, beleza? O que é rendimento isento, pessoal? Por exemplo, você recebeu um fundo de garantia. O fundo de garantia é um rendimento que você tem, mas ele é isento, porque é um valor teu que está lá guardado, né, e que você vai receber. Mas ele é isento de imposto de renda. Então, se você recebeu um fundo de garantia acima de 40 mil, tu tem que declarar imposto de renda, porque ele é isento, então tem que declarar, tá? Porque essa é uma das exigências aqui do imposto de renda. Além disso, só está obrigado a declarar se você tiver bens acima de 300 mil reais naquele ano corrente. O que é o ano corrente, pessoal? É de janeiro a dezembro. É o ano do nosso calendário, tá? Ok, mas, pessoal, como é que se faz esse cálculo? Eu vou mostrar para vocês uma planilha que eu elaborei, bem legal, para demonstrar esse cálculo aqui para vocês, tá? Nós vamos chegar lá. Eu só quero dizer uma coisa aqui para vocês, tá? Embora você não esteja obrigado a fazer esse imposto de renda, ele serve também como uma comprovação de salário do teu CPF, já que você não tem aquela folha de pagamento que tem quando você é funcionário, por exemplo, de uma empresa, você recebe aquela folha de pagamento do Ituacina, que recebeu o salário, né? Você não tem isso quando você é MEI, tá? Então, o imposto de renda, ele serve como comprovação de salário recebido lá da tua empresa. Por isso, pessoal, que muitos bancos acabam pedindo IRPF para liberar conta, para liberar empréstimo, para liberar financiamentos. Então, é bacana você ter, sim, a declaração, mesmo não sendo obrigado a fazer ela, tá? Porque ela vai comprovar a tua renda. Se você levar os dois juntos, vai ser bem legal, que daí fica bem redondinha a tua informação, tá? Como assim os dois juntos? Fazendo a declaração anual de faturamento do MEI e a declaração anual do CPF,
você vai ter as duas declarações juntas, tá? Beleza, agora como que você faz para saber se você tem obrigação de declarar o imposto de renda ou não, tá? Então, assim, pessoal, para o MEI existe uma possibilidade de isenção, tá? De acordo com a tua atividade. Dependendo da tua atividade, tu vai ter um percentual de isenção. Qual que é essa isenção, tá? Vai ser 8% para comércio, indústria e transporte de carga, ou 16% só para transporte de passageiros, ou 32% de isenção para serviços gerais, tá? Esse percentual aqui eu vou mostrar para vocês na planilha que eu desenvolvi para vocês saber como calcular. Eu já estou aqui com a planilha aberta, tá, pessoal? E agora eu vou explicar como é que funciona todo esse cálculo aqui para vocês. Vamos simplificar esse cálculo aqui, tá? Aqui eu tenho pronto já os lugares para vocês colocarem as informações. Então, beleza. Como que vai funcionar? Primeiro, tu vai precisar preencher a tua receita bruta anual do teu MEI. Então, por exemplo, digamos que em 2020 você vai fechar o ano com 72 mil de vendas, tá? Beleza. Então, você vai colocar aqui 72 mil. Além do faturamento, você precisa também colocar o somatório das despesas comprovadas, que eles chamam de quê? Aluguel, energia elétrica, telefone, internet, a compra da mercadoria que você compra para revender, entre outras despesas comprovadas, tá? Você vai colocar aqui o valor das despesas. Digamos que tenha sido 42 mil. Beleza. Eu tenho de despesa aqui 42 mil, tá? Coloca aqui também o salário teu como dono da empresa. Aquele salário lá que eu já falei diversas vezes aqui no canal que a gente precisa determinar ele. E tem vídeo aqui também explicando sobre como determinar o seu salário. Então, tem muito conteúdo aí disponível para vocês conseguirem fazer isso, tá? Depois, a gente vai ter aqui uma linha que se chama lucro evidenciado. Esse lucro, ele vai pegar a receita bruta menos as despesas comprovadas, tá? Vai sobrar aqui, nesse caso, 30 mil reais, certo? Certo. Mas tem um percentual desse faturamento aqui que o governo considera como isento, que é uma parcela isenta do teu faturamento aqui. Então, o que vai acontecer aqui, tá? Você vai selecionar nessa setinha se a tua empresa é comércio, ou transporte de passageiro, ou serviços em geral, tá? Digamos que você seja comércio. Quando você seleciona comércio, o percentual aqui ele já vai aparecer automaticamente. Vou trocar aqui para serviço, para vocês verem a funcionalidade da planilha, ó. Ó, já trocou para 32, tá? Ok, então, eu sou comércio. Então, eu tenho 8% disso aqui é isento, tá? Beleza, então. Ele vai calcular, a planilha vai calcular, então, em cima dos 72 mil, 8%, que vai dar 5.760, né? E aí, aqui já vai aparecer se você está obrigado ou não a declarar. Por quê, pessoal? Porque essa parcela isenta aqui, ela vai ser aquele valor de 40 mil que eu falei para vocês lá, de rendimento isento. Mas, Ellen, como assim? Não estou entendendo. O que acontece, gente? Se você vendeu 72 mil e teve 42 mil de despesas, sobrou 30, né? Então, esses 30 aqui é o lucro que você teve. Beleza, aí vamos calcular a parcela isenta sobre o faturamento aqui, para descontar da parcela tributável. Então, tá tudo amarrado aqui. O que vocês vão precisar colocar de informação? É só esses dois quadrinhos cinza aqui, ó, que é o valor da tua receita e o valor da tua despesa. Só. O resto a planilha vai calcular. Tu vai selecionar aqui o tipo de atividade e o percentual vai aparecer automaticamente. Não precisa você entender o porquê que tá, da onde que tá vindo essa informação aqui, tá? Tá, então a planilha vai calcular, pessoal, a parcela isenta de 5.760 e vai avisar você se você está obrigado a entregar a declaração ou não, tá?
E a parcela tributável também vai ser calculada automaticamente. O que é essa parcela tributável? Ela vai ser 30 mil menos a parcela isenta. E o que sobrar aqui é o que vai classificar como se você tivesse recebido de parcela tributável do teu MEI para o teu CPF, tá? Esse é o cálculo que o Sebrae orienta a fazer e a gente pratica também de acordo com a legislação, que é o que a legislação determinou também que seja calculado, tá? Se aqui ficar acima de 28 mil, essa setinha aqui já vai mudar. Deixa eu fazer uma simulação aqui para vocês, vamos ver se ela vai se alterar. Vamos fazer uma simulação aqui como se tivesse gasto 10 mil, por exemplo. Ó. Se eu vendi 72 mil, gastei só 10, eu vou ter de renda tributável 56 lá no meu CPF. E aí vai aparecer aqui, ó. Declare esse valor em rendimentos tributáveis, tá? Então, uma planilha totalmente automatizada, totalmente prática para você conseguir identificar se você está obrigado a declarar ou não, tá? E, gente, se vocês não conseguem entender isso aqui, se tem dificuldade, manda a tua dúvida para mim, ou é bom sempre procurar um contador para te orientar, tá? Nem sempre você vai saber como fazer, exatamente como fazer isso aqui, mas tá tudo bem. Procurando a informação com o contador, você tem a solução, tá? Então, fiquem à vontade também para tirar as suas dúvidas aqui comigo. Agora, quando que abre o prazo do imposto de renda? O imposto de renda, pessoal, normalmente ele acontece em março e abril do ano seguinte. Então, por exemplo, lá em março e abril de 2021, a gente vai declarar o imposto de renda de 2020, tá? Então, é sempre um ano no ano seguinte que você declara o ano anterior. Certo, pessoal? Certo, minha gente? Ellen, tudo que você falou aqui é só isso que eu tenho para saber como microempreendedor individual? Não. Ué, mas o nome da live não é tudo que você precisa saber? É, mas é tudo que você precisa saber fiscalmente do teu negócio. São informações burocráticas de fiscalização. Tudo que você precisa saber para manter o teu MEI em dia, para que você mantenha sabendo quais são os teus direitos, quais são as tuas obrigações, para que você se mantenha sabendo o que você precisa fazer todos os anos, para que o teu MEI esteja regularizado perante a fiscalização. Mas, além da parte fiscal, nós temos toda a parte gerencial, estratégica do teu negócio, que é a parte financeira, os outros setores do teu negócio. Eu quis trazer essas lives esquenta aqui, porque eu sei que muita gente ainda tem dúvidas sobre cadastro de MEI, sobre o que precisa ter, quem não pode ter, o que tem que ter, enfim, tá? Então, essas explicações aqui que estão vindo é de acordo com as dúvidas que eu tenho recebido de vocês. Afinal, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para fazer você mudar a realidade da tua empresa, para mudar aquilo que você sabe hoje, transformar o teu conhecimento para amanhã, para você ser cada vez melhor naquilo que você faz, para você ser um empreendedor cada vez melhor. Então, é isso que eu quero fazer, eu quero contribuir aí com o teu conhecimento. E o financeiro, pessoal, é o que você precisa para que o teu negócio realmente tenha lucro. Você precisa entender como gerenciar as suas finanças. Não basta só saber de fiscal e, ao mesmo tempo, não basta só saber de financeiro. Você tem que ter os dois conhecimentos, todos os pilares dentro do teu negócio bem organizados e estruturados, para que a tua empresa faça o processo todo completo da forma certa como deve ser, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para todo mundo e até